Fiel, vou abrir um comentário aqui. É um comentário mais pessoal mesmo, sabe? Tá ligado? Que é a respeito de um jogador aí que quando voltou, né, pro Corinthians, lá em 2017, acho que depois disso já deve saber qual vocês estão falando, qual eu tô falando já. Eu não vou negar que eu me empolguei, que é um jogador que eu gostava muito e que, assim, nessa última passagem, assim, quando ele chegou até nessa anterior mesmo, 2017, vou dizer que era um cara que era grande ídolo meu, sabe? Um jogador que, óbvio que os problemas extra-campo dele é algo ridículo, algo que nenhum ser humano deve se fazer, mas assim, dentro de campo, ele é um jogador que eu admirava muito jogar. Não é à toa que eu comprei essa camisa aqui, obviamente paralela, né? O nomezinho até já saiu. Ele nem tava na época, mas assim, quando foi anunciado, foi a primeira coisa que eu pensei em comprar, sabe? Que é a camisa do Jô. João de Assis, né? Pra quem não sabe, o Cristiano Ronaldo, né? Como eu chamava, muitos chamavam aí. Que semanas atrás, aí, dias atrás, acabou tendo seu contrato rescindido devido a grandes problemas. Então vou comentar um pouco aqui do assunto, comentar um pouco da trajetória dele pelo Corinthians. Então, antes de tudo, peço para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí. Beleza? Tamo junto. É o Jô, né? João de Assis Moreira, eu acho que é o nome dele. Nascido dia 25 de março. Eu acho que nenhuma dessas informações deve estar certa, que eu dei uma breve olhada. Não tô com nada aqui pra observar. Nascido em 1987, né? Nascido e criado em São Paulo, em Itaquera. Não é à toa que o apelido dele, né? É o filho de Itaquera, o Jô, o filho de Itaquera. Foi, assim, uma das grandes revelações aí do Corinthians, né? Tipo assim, não estratosfericamente grande. Mas era um jogador da base que acabou sendo muito querido pelos torcedores. Um jogador que não. Que assim, deu um retorno legal, sabe? Não acompanhei o, o que ele jogou no começo quando ele, em sua carreira, 2003 até 2005, até porque eu tinha 1 ano de idade, tá ligado? Mas, assim, por lances que eu acabei vendo em melhores momentos, dá pra ver que ele era um jogador promissor, sabe? Estreou em 2003, não sei se foi após a Copa São Paulo Júnior, não acabei achando informação, mas ele estreou contra o Guarani no Campeonato Brasileiro, né? O sendo o jogador mais jovem a atuar com a camisa do Corinthians, com apenas 16 anos. Mas eu acho que esse recorde acabou sendo passado. Mas foi no amistoso. Foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto em 2019. Foi um zagueiro que jogou, eu lembro disso. Mas em jogos oficiais foi o Jô contra o Guarani, vitória de 1-0. Não lembro quem era o técnico, não sei, não posso passar essa informação, não vou passar errada também. Mas assim, acho que a torcida gostou, o desempenho, o técnico também gostou, acabou indo colocando ele aos poucos. Até que ele acabou não se firmando, sabe? Naquele ano ele fez apenas um gol, que foi contra o Internacional, vamos guardar essa informação aí. Ele fez um gol contra o Internacional, o primeiro gol dele como profissional naquele ano, inclusive só fez um gol. Mas assim, conforme foram passando os jogos, foram passando os anos, ele atuou bastante até. Ele atuou durante 15 jogos no ano 2003, da estreia dele. E foram passando os anos, 2004, 2005, e o Jô, pequeno Jô, né, filho de Itaquera, acabou se adaptando ao clube, pegando entrosamento, e acabou se firmando no clube. No segundo ano, ele marcou 10 gols e atuou praticamente a temporada toda, sabe? Que foi ali que, assim, podíamos ver que tínhamos um grande atacante reserva e novo, da base, né? Tanto que nesse ano aí, em 2004, 2005, principalmente 2005, ele era o atacante reserva já. Muitas vezes estava até como titular, formando o trio de ataque ali com Tevez e Nilmar, né?
No 7-1 ele jogou, inclusive, deu assistência, os caramba 4 lá. Fez uma bela atuação. Muitos jogos assim que eu acabei vendo no VT, o Jô jogou. E muito bem, inclusive. Usava a camisa 30 ali, né? Pô, largou, né? Que o Jô era magrão na época. Naquela época ele era o atacante de mais mobilidade, né? Não era um centroavantão que é hoje, que acabou se tornando. Mas, né, após belas atuaçes, virar a temporada 2006, o Jô foi vendido pro CSKA Moscou, da Rússia, né? Fez dupla de ataque ali com o Wagner Love, se eu não me engano. E, tipo, assim, na Europa. E na Europa, né, tipo, pelo menos, acho que no CSKA Moscou foi o único clube que ele foi bem, né? Assim, bem mesmo. Porque ele fez boas atuações no CSKA. Aí, se eu não me engano, em 2008, 2007, 2008, por aí, ele foi vendido pro Manchester City, né? Que fez aquela trinca de brasileiro, que era ele, o Robinho e o Elano. Mas, assim, ele acabou não indo bem, tanto foi prestado pro Everton. Aí eu acho que no Everton ele teve uma bela atuação, assim, no clube, né? E cadê a camisa? Peguei, tava aqui. No Everton ele foi bem, voltou por empréstimo e acabou foi ser lançado ainda pro Galatasaray da Turquia. Aí lá ele começou a decair mais, decaiu. Aí veio a oportunidade dele voltar pro Brasil em 2010. Acho que ele voltou pro Internacional entre 2010 e 2012, por aí. Ele, enfim, quando ele selou, né? Tipo, pô, Jô, atacante brasileiro, não sei o que, veio da Europa, fez lá pro Corinthians muito bem. Aí agora vai, né? Mas não rolou. Não, o Jô não voltou em 2010, ele não foi campeão da Libertadores. Ele voltou em 2011. Foi isso que ele voltou em 2011. Mas assim, Jô, né, voltou pro Brasil e tal. Se esperava um grande atacante, né? Mas não, foi totalmente o contrário. Mas devido ao seu grande problema extra-campo, que já começou daí. O Jô sempre teve muitos problemas com balada, com cachaça, com pagode, um monte de coisa, né? Desde que ele era novo. Quando ele tinha 22, 23 anos por aí, eu acho, então, nessa época. 23, 24. Eu ia fazendo as contas de cabeça, 2011, 2000, ele fez 35, 25, 24, 25 anos. Tem até muitas fotos aí, tipo, ele loucaço, tá ligado? Foto, ele na balada com as minas, pá. E isso acabou queimando muito a imagem dele com o Clube Gaúcho, que acabou acarretando a sua. Acho que não sei se rescindiu ou se vendeu facilmente pro Atlético Mineiro, 2013. Que em 2013 foi o grande assim, retorno do Jô, né? Com aquele time maravilhoso do Atlético Mineiro. Sou corintiano, mas, pô, aquele time jogava muito bem na mão do Cuca, né? Com o Ronaldinho, com o Diego Tardelli, o Bernard, o próprio Jô, que foi artilheiro de tudo do Atlético Mineiro lá. Que foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil no ano seguinte, ganhou na Recopa, não ganhou o Mundial, né? Mas porque só aqui é o único que pode ganhar. Mas assim, foi uma bela temporada do jogo, foi a grande reviravolta do jogo. Que assim, naquela época, 2013, se você pegar atacante brasileiro, era o Fred, do Fluminense, né? Que realmente era um grande atacante, não era o Cone ainda. E o Jô, mano. Porque você pega o quê? No mês onde o Neymar foi pro Barcelona, tinha quem? Tinha o Luiz Fabiano que tava começando a decair. Tanto que eu nem lembro quem foi o artilheiro do brasileiro naquele ano. Foi. Não. Mas eu lembro que foi um atacante com. Ele fez muitos poucos gols, mano. Tinha o Pato também, né? O Pato que voltou pro Brasil. Que foi bem até, mas teve a grande polêmica do pênalti contra o Grêmio, que eu prefiro nem citar. Mas assim, foi a grande reviravolta do jogo e que carretou convocações para ele para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo em 2014. Então, assim, para você ver o quão o jogo ele poderia ter sido maior do que ele já foi, tá ligado? Mas assim, para 2014, após o fracasso do Brasil na Copa do Mundo, assim, não fracasso, né, mas assim, a decepção do 7-1, o jogo acabou tendo um declínio assim, na carreira, acho que pegou um banco assim, não sei. Mas acabou voltando à boa fase e tal. Aí virou o ano, 2015. Ele jogou apenas o Campeonato Mineiro pelo Atlético Mineiro. E foi vendido para a Arábia.
E assim, não que ele foi pro Atlético Mineiro e já virou a pessoa do bem e tal, não. Os problemas extracampo dele ainda continuaram. Pô, com o Ronaldinho Gaúcho, você acha mesmo que o Jô Cachaça não iria meter o louco? Mas assim, ele acabou moderando mais, sabe? Não foi aquele ridículo que foi no Internacional. E bom, após atuar pelo clube da Arábia Saudita, foi pra China, onde ficou apenas um ano, 2016 ali, e rescindiu o contrato até que dia 6 de novembro ele selou seu retorno ao Corinthians, né? O Atlético Mineiro também queria fazer o retorno dele. E dia 6 de novembro o Jô voltou, né, pro Corinthians. Foi aí que, tipo assim, o Jô voltou, eu fiquei tipo, extremamente feliz, porque é um atacante que eu gostava de verdade. Do Atlético Mineiro eu acompanhava um pouco os jogos, um pouco daquela Libertadores eu acompanhei também. E, tipo assim, eu gostava. Eu não sabia que o Jô era do Corinthians ainda, que tinha recebido lá no Corinthians. Fui ficar sabendo quando comecei a acompanhar o retorno dele. Aí na época eu jogava em escolinha, né, tal, comprei a camisa aqui. E nem era do Jô, tá ligado? Tipo, era aqui camisa 9 aqui, mas na minha cabeça era do Jô, mano. Porque na época era o Jô e o Pote que podia vir pro Corinthians. Aí, tipo, na minha cabeça o Pote vai usar 7 e o Jô vai usar 9, né? Porque a 9 era do Gustavo, que foi emprestado pro Criciúma, e acabou ficando vaga aí. Aí o Jô usou a 7, aí eu me decepcionei, não sei o quê. Mas, enfim, pra mim isso aqui sempre vai ser a camisa do Jô pra mim, velho. Aí, selou o retorno, muita gente criticou. A mídia caiu em. Não que meteu o pau, mas assim, desmereceu muito o jogo. Porque assim, o quarteto, né, do São Paulo era como? Corinthians Jô, o Santos e o Ricardo Oliveira, que eram que tava ainda assim no ápice dele, fazendo gol pra caramba. Aí o Palmeiras tinha recém contratado o Borja, o Miguel Borja do Atlético Nacional, tal, o Rei da América. E o São Paulo tinha contratado o Lucas Prato, que no próprio Atlético Mineiro tinha feito uma grande temporada, né? Foi uma venda assim, milionária, tanto do Borja quanto do Prato, atacantes gringos ainda e tal. Aí a mídia desceu a lenha do Corinthians, desceu a lenha do jogo, falando que aí começou com a história de quarta força, elenco mais fraco, o Jô é o peixinho dos atacantes. E, né, deu no que deu, meus amigos. O Jô reestreou na Florida Cup, na mão do Carille, né? Ele não. Não lembro se ele jogou contra o Vasco, né? Que foi a estreia do time na Florida Cup. E é até engraçado porque quando ele voltou, tinha as fotos lá do físico dele, tava tipo gordão, mano. Mas virou o ano, ele virou tipo seco. Tava em forma totalmente. O Jô, finura. Até do meme lá que ele tá todo torto, assim, ó, todo fininho. Mas sim, brincadeiras à parte. Ele retornou, não fez gol na Florida Cup. O Corinthians acabou perdendo pro São Paulo, né? E naquela época foi um teste que o Carille quis fazer, que usou na época do Internacional, Atlético Mineiro, até no Corinthians mesmo que foi revelado. Ele jogava pela beirada do campo, né? Ou como segundo atacante. E não deu certo, o jogo tava numa idade até avançada, tava pesado, ele tinha virado, enfim, um centroavante fixo. E não deu certo, tal. Cabo Florida Cup, fomos pro Campeonato Paulista. Estreia do Corinthians contra o São Bento, se não me engano. O jogo foi o primeiro gol dele no retorno, de pênalti. E naquela época né, tinha o jogo Casim. O jogo, quando ele começou, não começou muito bem ainda. O jogo tava assim, meio que readaptando e tal. Casim já era do Coritiba, tinha mais apego ao futebol brasileiro, campo e tal. E acabou tomando essa vaga do jogo. Fez gol contra o Audax e tal, golaço de passagem. E realmente estava tendo boas aparições do Casim. Até que tem o fatídico jogo, né? Não o fatídico, né? O grande primor do jogo, que foi a grande reviravolta do jogo. Que foi aquele Corinthians Palmeiras, né? Que o Gabriel foi expulso no lugar do Michael. Não que o Michael fosse expulso, mas era pra tomar amarelo. E pressão no jogo todo, o Corinthians atacando um pouco, o Palmeiras chegando em cima. Aí no final do jogo, o Jô entra no lugar do Casim. E até que no final da partida já, aos 40 e tantos, o Jô faz o gol da vitória, debaixo das pernas do Fernando Praz e tal. Aí que realmente selou o retorno do Jô, o filho de Itaquera, rei dos clássicos.
que ia começar aí, né? E depois disso o jogo virou titular, começou a bagaçar, começou a fazer gol a rodo, gol em todos os clássicos, gol contra o Santos, gol contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Ele não chegou a ser artilheiro daquele campeonato paulista, mas foi quase. E, tipo, fez um grande dupla ali com o Rodriguinho, mano. Na final do Paulista, lá contra a Ponte Preta, ele dá um passe sensacional pro Rodriguinho, o pivôzão, né? Que é aí que a gente pegou a grande cartada, a grande triunfo do jogo, que era o pivôzão dele, né, mano? Que ele era um cara alto, tem 1,87, se não me engano. Ele não tem um físico gigante, mas assim, já que ele já tinha, já era o suficiente para fazer o pivô. E além disso, ele era um atacante rápido até. Ele tinha agilidade, driblava também, pá. E sei lá, mano, né, aquele Campeonato Paulista com 3-0 e 1-1 depois, sucessivamente. E o jogo foi um destaque até. O jogo. A gente voltou e falando, pô, a gente tem finalmente um centroavante digno, um atacante. E aí começou o Campeonato Brasileiro. E o jogo arrebentou. O jogo, se não me engano, ele foi bola, ele foi o melhor jogador do Corinthians, se não me engano, do campeonato. Acho que ele ficou na seleção do campeonato também. E foi artilheiro do Corinthians. Não só do Corinthians, mas também do campeonato. Foi o primeiro jogador da história do Corinthians a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Obviamente empatou com o Henrique Dourado, mas assim, divide ali a artilharia e os dois são considerados artilheiros. Foram 18 gols, se não me engano. E assim, foi a grande reviravolta. Assim, finalmente foi a grande reviravolta do jogo. Muitos estavam até cogitando ele para a seleção brasileira novamente. Não seria um absurdo ele para a seleção, porque o jogo tava jogando fino mesmo. O que mais? No final do ano, né, virando temporada e tal, tinha mais especulações de venda, pá, não sei o que. E tá especulando o jogo ser vendido ou para Napoli ou para o Bayer Leverkusen. Olha só aonde o jogo chegou, podendo voltar à Europa. Com a idade mais avançada, sim, mas foi muito bom, sabe, ver essa volta do jogo. Ele jogando bem, jogando muito. E longe de polêmicas, porque naquela época o jogo tava falando, igreja, não sei o que, tava mais apegado à família. Tem até no final do campeonato lá que o cara ofereceu o copinho pra ele beber, cachaça. E ele nega, ele fala, não, eu não quero, eu não bebo. Aí você pensa, pô, o Jô crente, né? O Jô deixou de ter polêmica. Até pela idade mais avançada e tal, não sei o que. Acho que pegou umas crenças ali da China também, né? E assim, depois de ele arrebentar, faz uma grande dupla ali com o Rodriguinho, com o Jadson, ser o grande atacante do campeonato. Poder voltar à seleção brasileira. A gente pensou, pô, 2018 vai ser o grande ano do Corinthians, o grande ano do Jô também. Parcelar o seu retorno na Copa, até a Copa do Mundo. Ele não teve convocações, mas foi muito cogitado. Mas infelizmente, infelizmente, o jogo foi vendido, né, pro time do Japão, Nagoya Grampus. E o Corinthians acarretou até um grande valor, né, 23 milhões apenas, sendo que falaram que foi 44 milhões, mas foi muito abaixo disso. E o jogo foi pro Japão, né, mano? Aí a gente acabou sofrendo com grande decadência de atacantes no Corinthians, né? Porque depois dele veio o Jonatas, tristeza de Jonatas, veio o Sheik, mas o Sheik voltou mais pra despedida. Aí tinha quem? Tinha o Romero, tinha o Casim, que rescindiu o contrato. E a gente acabou se lascando ali, né, mano? Ficou sem atacante e deu no que deu. Aí em 2019, né, o Carly voltou, trouxe o Bozelli, trouxe o Gustavo. O Gustavo foi até bem, o Bozelli não tinha chance. E 2020, né, logo após a grande parada do coronavírus, parou, o Campeonato Paulista voltou no meio do ano. E tivemos quem? O retorno da lenda, do Jô. O Jô voltou pro Corinthians em 2017. Fez um ano esse dia, se não me engano ainda. Foi dia 18, eu acho, de junho, que voltou ao Campeonato Paulista. O Jô retornou, rescindiu o contrato com o Nagoya Grampus, que foi até meio polêmico, tá sendo ainda, que eu vou chegar nessa parte ainda. Mas assim, voltou, né? Tipo, agora a gente tem dois grandes atacantes, né? Temos o Bozelli e temos o Jô. Bozelli que havia se machucado, teve a fratura no rosto, que deixou ele parado por muito tempo. Estava em grande fase, inclusive. E o Jô retornou e estreou contra o Bragantino nas quartas de final do Paulista.
metendo um gol de cabeça, classicão. E a gente pensou, pô, o Jô voltou, o filho de Itaquera, não sei o que, tá meio pesado, mas foi assim em 2017, não sei o que. Aí voltou, contra o Mirassol ele não fez nada. E contra o Palmeiras ele fez um gol no finalzinho, né? O Gustavo Gomes faz um pênalti ridículo nele. E o Jô faz o gol de pênalti no finalzinho do jogo, que era uma grande qualidade dele também, batia muito bem pênalti. Mas é aí que começa a tristeza, né, do Jô, né, mano? O Jô, em 2020 até 2021, não foi o que se esperava do Jô. O Jô tava pesado, o Jô não conseguia ter boas atuações, o Jô fazia gol a cada 77 anos. Mas pra você ver, tá tão podre a situação do Corinthians que ele conseguiu ser artilheiro do Corinthians com apenas o quê? 6 gols, tá ligado? Foi em 2020, ele fez 6 gols, foi ele o Bozelli artilheiro. 6 gols! O Bozelli conseguiu ser artilheiro do Corinthians com apenas 6 gols. Apenas 6 gols no começo do ano. Ele fez o quê? Ele fez 3 gols contra o Botafogo, fez um gol contra o Guarani e fez mais alguns gols aí contra outros times aí. E o Jô fez 6 gols, fez um gol no, não, 2 gols no Paulista e 4 gols no Campeonato Brasileiro de 2020. Barra 21, né? Porque acabou no começo do ano. Aí o pessoal começou a ter raiva do Jô, inclusive eu. Mas aí chegou do 21, teve o Campeonato Paulista, Silvinho, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Sul-Americana nem conta que ele é Sul-Americana. E o Jô fez 12 gols no ano até, que pro nível brasileiro é até razoável, é aceitável. Mas foram 12 gols assim que foi sofrido ver, mano. Porque o Jô foi a pior fase do Jô na história do Corinthians. O Jô era criticado, o Jô não fazia nada, o Jô tava pesado, o Jô não sabia tocar, o Jô não sabia chutar, o Jô perdia gol debaixo do goleiro, sozinho chutava na trave. A fase não tava boa pro Jô, não tava boa. E pra piorar, os extracampos dele voltaram, né, mano? Ele chegava atrasado em treino, faltava em treino, não dava justificativa, o clube ficava multa, e multa atrás de multa, 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 deixava de gelo, não deixava de gelo. E foi indo assim, né, até alguns dias atrás. Porém, o ápice disso, 2022, quando o Vitor Pereira chegou já, né? Que ele faltou 3 dias seguidos no treino, e o Vitor Pereira deu uma nele. Aí falou, não, vou te dar uma última chance. O Vitor Pereira deu uma última chance pro jogo. Que até então ele tinha aproveitado. O jogo tava se dedicando aos treinos, tava ficando mais magro, tava assim meio que longe de polêmicas. Mas e voltou a jogar bem, o jogo voltou a jogar muito bem. Inclusive, o jogo que tava sendo titular, era para ser o titular do Corinthians, que era, o ataque era para ser Jô, Roger Guedes e o William. Mas tipo, o Jô pisou na bola de novo contra o Cuiabá, que saiu o vídeo, né? Dele no pagode, nem aí pro clube. Aí saíram muitas opiniões divididas, né? Tipo, ele tá de atestado, ele pode fazer o que ele quiser, mas não, ele tem que acompanhar o clube, não sei o quê. Mas assim, né, nessa a gente comentou, né, tal, tem eu não lembro que clube é, mas o Patrick comentou, tem um clube que lá da Europa lá, que eles quando o jogador tá machucado, é obrigatório o jogador aparecer em todos os jogos do clube. Independente de de onde seja, onde é, o jogador viaja e assiste o jogo lá no camarote, enfim. Ou até contra o Boca Juniors. Com o Boca Juniors, na verdade, né? Teve a polêmica. Tá tendo muita polêmica recentemente do Boca Juniors, do Benedetto principalmente, que ele foi pra balada, né? E o clube afastou ele porque ele não quer. Para não dar má influência aos jogadores mais jovens, né? Que tá tendo a base aí do Boca Juniors, falando que tá sendo uma das melhores jogadores revelados no clube. E afastou o cara, né? É justo. E com o Corinthians não foi. No começo do ano. Calma. No começo já era pra dar uma dessa. Não deu. Chegou o Vitor Pereira, não treinou mais cascudo e deu no que deu. O jogo foi pro pagode, os caras ficou muito bravos. E ia conversar com ele no dia seguinte. Deu o dia seguinte, aconteceu, o João não foi pro treino.
Aí ficaram nessa, que o jogo teve que. Cadê o jogo? Cadê o jogo? O que aconteceu com o jogo? Tem que rescindir o contrato, então tem que rescindir. E um dia após isso, o Corinthians e o Jô anunciaram a rescisão amigável. E foi o fim da decepcionante terceira passagem do Jô pelo Corinthians. Com apenas 6 do 18. Foram 22 gols, se não me engano, apenas. Mas além dos gols, foi uma passagem mais marcada por problemas extra-campo e más atuações do que por glórias. Porque além disso, tá tendo muita coisa envolvendo a família dele. Primeiramente, da vez que ele foi pego na balada, que ele foi pra balada lá tal, o Jô acabou supostamente traindo a mulher dele, né, tal. Anunciaram o divórcio, aí o jogador apagou ele, tanto a mulher dele quanto o jogador apagaram todas as fotos e tal. Aí passou 2, 3 dias, voltaram, não sei o que, a mulher dele falando que ninguém deve se meter na vida dele, não sei o que o Jô é isso, que o Jô é aquilo. Aí beleza. Aí deu recentemente agora, o que aconteceu? Jô foi pego com uma amante. Jô engravidou a amante, a ex do Patrick de Paula. Ó as ideias do cara, mano. E, tipo, ele falou que negou, falou que vai fazer teste de DNA. E, tipo, parece sair assim que ambos iam esconder isso, né? Eu não vou prolongar muito isso porque eu não quero que aqui vire programa de fofoca. Mas na saúde do Jornal do Corinthians. O Jô, em uma semana, foi demitido, foi pro pagode, traiu a mulher, teve divórcio, tem um filho, não teve filho, agora voltou a ter filho, a mulher tá grávida no caso, né? A mulher vai com tudo vai atrás dele, quer os direitos dela, certíssima, e vai meter o processo no jogo, talvez, se o jogo não assumir. E o jogo tá nem aí, mano. Tanto que saiu essa semana, o jogo não pagou de novo. E pra você ver que o jogo não tá nem mais pra carreira dele, sabe? Tipo, ele não liga mais. Pô, 35 anos o cara fez dinheiro na Europa, fez dinheiro na China, fez dinheiro na Arábia, fez dinheiro no Brasil, porque o salário do jogo não era barato. E pra mim o jogo, acho que vai pendurar solteiras, ninguém vai mais querer o jogo, infelizmente. Pra ele, né? Infelizmente pra ele. Porque acho que ele também já não tem nível para fazer mais nada. E diante de todas essas polêmicas, que clube vai querer contratar o jogo, tá ligado? E assim, é uma pena esse triste fim de carreira do jogo. Ah, mas você falou, antigamente Jorge Henrique, Ralf fazia essa mesma coisa e você também tinha o pau, não sei o que. Não comparem, não comparem. O Ralf, Jorge Henrique, Chicão, todos entregavam dentro de campo. O cara podia beber até que horas que fosse, sei lá, 4 da manhã, treino às 8, 7h50 o cara tá lá. Deu no que deu, era o que acontecia. Tanto que saiu no podcast do Douglas Cachaça, né? Ralf bebia até altas horas da manhã, chegava no treino, ele corria mais que todo mundo. Então, assim, não comparem, não comparem. O jogador de hoje é mercenário, poucos têm amor à camisa e infelizmente é o que temos pra hoje, né? Mas assim, é o triste fim do jogo. Que é uma pena, porque ele tava jogando bem, ele tava fazendo muitos gols, teve a lesão dele, não é o que podemos controlar. Mas deu no que deu. O jogo vacilou, deram uma nele e acabou tendo isso. E com isso o jogo acaba se despedindo com sendo um jogador. Acho que ele foi o maior artilheiro do Corinthians técnico, ultrapassando o Dentinho, ou chegou perto, não sei. E sendo o maior artilheiro da Neoquímica Arena. O Romero tinha ultrapassado ele ou Jato, não sei, mas ele acabou ultrapassando de volta nessa última passagem. Mas vai ficar aí na história. Tanto boa, tanto ruim, né? Infelizmente. Mesmo sendo um jogador muito experiente. E é isso aí, mais galerinha. Eu queria falar um pouco disso porque tava me incomodando de verdade. Porque o jogo era um jogador que eu gostava. Mas devido a extra-campo, dentro de campo também estava rendendo muito. Esse respeito, essa admiração pelo jogo acabou indo pro saco. Assim, manter essa camisa, lógico, porque é do Corinthians, mesmo que seja azul. Mas
Vou lembrar sim sempre como a camisa do Jô, mas não com tanto orgulho quanto eu sentia antigamente. Beleza? E, bom, é isso mesmo. Eu queria falar um pouco disso. Ah, se eu não falasse, acho que ou o Patrick ou o João acaba falando também. Mas assim, é isso aí. Bom, mas é assim mesmo, acho que eu vou ficando por aqui, beleza? Comentários aí do jogo. Não vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E é isso aí, galerinha. Não tem mais o que falar, é isso. Valeu, falou.